Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai ter um episódio de podcast que vai ser muito especial. Um podcast entre irmãos. Irmão, pô. Tamo junto, Matheusão. Demais. Galera, hoje é o dia de receber Matheus Farias, o primeiro brasileiro a estar aqui na Universidade de Harvard realizando um PhD, um doutorado em engenharia. Mas mais especial, a gente é de terras iguais, né? A gente vem no mesmo cantinho. A minha mãe é de Recife e Matheus é pernambucano e vocês vão perceber muito bem pelo sotaque. Matheus, eu mando um oi pra galera. E aí, pessoal, não tem como negar esse sotaque aqui, né? Recifense raiz aqui. Satisfação total estar aqui com o Edu, meu irmão aqui de Harvard. Vai ser um prazer bater esse papo. Que maravilha, Matheusão. Galera, o objetivo de hoje é a gente conhecer um pouquinho mais da trajetória de Matheus, entender qual vai ser o ano, dia, a hora, o minuto e o segundo que ele vai se tornar ministro da Ciência e Tecnologia no Brasil, mas muito mais importante do que isso, a gente vai tentar refletir junto como é que a gente pode usar a ciência e tecnologia para melhorar a qualidade de vida no Brasil, fazer novas descobertas e juntos chegarmos a um outro patamar. Mas, Matheusão, a primeira pergunta de todas é a seguinte: eu fiquei sabendo que você ficou em reprovação em física para depois se tornar avaliador, se conta essa história direito, de uma Olimpíada Internacional de Física. Porque essas duas coisas geralmente não estão na mesma história, né? Conta essa história pra gente, irmão. Edu, é muito engraçado essa história do colégio, porque eu nunca me vi como um cara talentoso no estudo, assim. Então, eu era muito ruim lá na época do colégio, odiava a física, era super difícil. Eu fiquei de recuperação em física e estava na beira ali, quase realmente perdendo o ano, assim. E aí, eu tinha uma professora lá, enfim, que era a professora meio carrasca, assim, pesava muito na gente. E eu acabei me lascando, assim, nessa matéria. Sendo que no outro ano, eu acabei conhecendo um professor que foi o cara que mudou minha vida. Assim. O nome dele é Charles Turuda. E ele foi um cara que despertou esse amor pela ciência, esse amor pela física. Era um potencial que era difícil de enxergar em mim, mas ele conseguiu enxergar. E ele me mostrava os livros de física e dizia, Matheus, todo final de aula eu tô aqui, segura tua mão, vou mostrar uma coisa legal aqui de ciência, uma coisa legal de física. E foi aquele momento que eu vi que eu tirei o protagonismo do professor, né, que muita gente, eu tenho vários amigos de medicina que acabaram indo para medicina porque tinha um professor de biologia que foi muito bom. Uhum. Eu tirei aquele protagonismo da minha trajetória, ser moldado em ter um professor bom que me ensinar alguma coisa e me despertar o interesse, normalmente professor palhaço e tal. E, na verdade, eu comecei a moldar meu interesse pelos livros. Então, comecei a ler os livros de física, me interessar por aquilo. Então, minha biblioteca lá em Recife tem livro peruano, russo, indiano de física. Eu era maluco. Livro peruano, russo? Livro russo de física. Física já é difícil. Imagina, você tem que ler em russo. Tá doido? Matemática é a linguagem universal. Então, os números a gente entende e o resto a gente não entende. Mas eu me interessei muito e, por conta disso, acabei naturalmente conhecendo o ITA e o IME, que são instituições de renome lá no Brasil de tecnologia, né, de engenharia. E essa galera é a mesma galera. A galera que estuda para o ITA e para o IME, que vai para as Olimpíadas. Então, tinha um grupo no Facebook que era muito famoso, que eu acho que nem existe mais. Mas era Rumo ao ITA o nome. Que legal. Aí a galera ia lá e era um fórum de estudo, velho. O cara botava uma questão, aí outra pessoa respondia e tal, e tinha umas discussões muito legais. E eu comecei a aprender e me dedicar muito ali. Então, criei um grupinho de amigos online, pessoal de todas as partes do Brasil, e a gente estudava junto física. Eu era horrível, mas a galera estava lá me ajudando. E aí foi assim que eu entrei nas Olimpíadas. Nunca fui aquele cara vitorioso das Olimpíadas de Física, mas uma coisa que foi muito fundamental para mim naquele momento foi que eu aprendi a aprender. Então, eu aprendi a aprender, eu respirava a ciência, adorava entender aquilo. E aí, só posteriormente mesmo, na época da graduação, que eu fui me envolver, e aí eu virei organizador das Olimpíadas de Física no Brasil. Então, tem a OBF, que é aquela Olimpíada clássica, né? Que você senta a bunda na cadeira e resolve uma prova. Aquilo ali te leva para a IFO, que é a Mundial de Física. Então, acontece todo ano em um lugar diferente? Acontece todo ano em um lugar diferente. Então, tem esse caminho. E tem outro caminho, que é uma Olimpíada que é muito legal, que é a que eu mais gosto, que é a Olimpíada de Física Experimental. O nome é IYPT, International Young Physicists Tournament. Anota aí, galera. IYPT. Essa é muito legal. A gente libera um conjunto de problemas, são 17 problemas, em aberto. Então, não tem uma solução certa para aquele problema. E o pessoal trabalha em equipes. Então, você está no colégio, você monta a sua equipe, você trabalha nos problemas ao longo de um ano, e aí você faz, você bola a teoria daquele problema, você faz o experimento, vê se o experimento bate com a teoria, e no dia da Olimpíada não é uma prova que você vai resolver, é um debate físico, que a gente chama de Physics Fight. Então, tem um grupo que vai relatar o problema, como foi que eles resolveram, e tem um time que vai opor o problema. E aí é uma discussão de física lá, é muito massa. Eu, durante a minha trajetória, dediquei muito tempo a debate.
fugindo da física. Mas chegou um dia que eu escutei alguém que agora uniu o debate em física, que era a forma como funcionavam as avaliações, enfim, as provas da YPT. Que demais, Matheus. E eu acho que tem uma coisa legal das Olimpíadas Científicas também, e aí eu acabei me envolvendo mais com matemática e química ali do sexto ao nono ano com Olimpíadas, que é essa ideia de que o aprender e o aplicar o conhecimento pode ser fora da caixinha. Então, você é dado um problema que você não vai ter uma fórmula exata ou única para resolver, mas você vai ter que usar a sua criatividade para tentar chegar ali na solução. E aí isso me leva à seguinte pergunta, que é a seguinte. Primeiro de tudo, né? Qual foi o momento ali na graduação que você percebeu que você queria fazer um doutorado? Segundo, o que é um doutorado? Qual é o objetivo desse negócio? E terceiro, eu queria que você falasse um pouquinho. Você é um cara muito criativo, né? Gosta das Olimpíadas. E como é que a criatividade do seu cérebro se relaciona com esse seu interesse em inteligência artificial? Será que a inteligência artificial coloca um risco à sua própria criatividade? Mas, enfim, conta pra gente um pouquinho dessa transição de graduação para PhD e onde a criatividade com a inteligência artificial se reúnem aí. Boa. Primeiro, eu acho que essa leitura das Olimpíadas foi perfeita. Assim. Então, você tem alunos brilhantes de ensino médio que se dão super bem no Enem, você bota uma Olimpíada para resolver, é uma coisa completamente diferente. Não basta só você ter um domínio pleno do conteúdo de ciências assim, do ensino médio, você não é imediato. Você precisa ter o molho secreto, assim, a criatividade que está envolvendo ali. Então, eu via as Olimpíadas muito como um exercício disso, e isso criou tipo, um background teórico muito forte. Inclusive, eu estou para escrever um livro de Olimpíada, muito legal, inclusive. Normalmente, o livro de Olimpíada, como é que funciona? É um conjunto de problemas, 100 problemas, 200 problemas desafiadores. Aí você tem enunciado, dica e solução. E aí, à medida que você vai entendendo como é que funciona as Olimpíadas, os problemas de Olimpíada, você vai criando ferramentas e você usa essas ferramentas depois. Então, você constrói tipo, um conjunto de ferramentas que você consegue resolver problemas de maneira criativa. Aí, o que eu pensei nesse livro é que, tipo, eu fiz uns estudos sobre como é que é a inteligência, como a inteligência funciona, que faz parte da inteligência artificial também. E tinha uns autores que ele descrevia inteligência geral como um conjunto de inteligência fluida e inteligência cristalizada. Então, essa parte de inteligência cristalizada é a inteligência que a gente está usualmente vendo ali na época do ensino médio, ensino fundamental. Que é, tipo, capacidade de resolver problemas lógicos, matemáticos, né? Essa capacidade de você adquirir um conteúdo de ensino médio, realizar uma prova, teste de QI era muito linkado a essa inteligência cristalizada. A fluida vem muito da crítica ao teste de QI. Então, você tinha, por exemplo, gente brilhante no século passado que ia fazer teste de QI, mas tinha uma inclinação maior para as artes, para as humanidades, e acabava indo mal no teste de QI por não ter essa parte da capacidade lógica, abstrata, muito bem desenvolvida. E essa inteligência fluida ela vai justamente nessa parte das artes, nessa parte da criatividade. E eu sentia que nas Olimpíadas eu estava estudando muito essa parte, eu estava desenvolvendo muito essa parte fluida. Então eu pensei em juntar as duas. Então as questões do livro são analogias de ambientes diferentes da física. Você pega um problema de gravitação e resolve por eletromagnetismo. Então você força o aluno a pensar fora da caixa para resolver aquele problema que já é um problema que é fora da caixa por ser de Olimpíada. Nunca tinha ouvido falar essa expressão, pessoal. Inteligência fluida. Você vê que a inteligência ela não consegue ser colocada numa definição que a simplifica e olha como se fosse só capacidade de fazer uma conta. E isso é ciência. Né? Isso é ciência. Porque quando você começa... Aí vem essa transição, né? Tipo, da graduação para o doutorado, quando você se vê como pesquisador. Boa, conte agora como é que foi essa transição. O que é que um pesquisador faz? Assim? Ele entende mais ou menos o que está acontecendo ali na área dele, vê a literatura, conversa com professores, entende o que é que o pessoal construiu, todo o alicerce, para chegar no estado da arte da ciência hoje. Uhum. E você tem que propor ideias que ninguém nunca antes pensou. Essas ideias, normalmente, um conjunto de ferramentas de outra área, por exemplo. Então, por isso esse link de inteligência fluida, que é muito importante. Isso eu desenvolvi muito na época das Olimpíadas. Então, esse background científico é um background que você tem que ter, mas também você tem que ter esse molho secreto. Eu desenvolvi muito isso durante a graduação, fazendo projetos também. Então, eu fiz vários projetos que focavam na minha cidade ou no Brasil, projetos de impacto social com tecnologia, e esse foi o momento que eu conheci a inteligência artificial também, porque eu vi que dava para você tirar aquelas coisas que eu só via no papel, tipo aquela ciência maluca, coisa abstrata ali, e botar realmente para impactar a sociedade de alguma maneira. Legal.
Então, conte um pouquinho mais do que são esses projetos, só para o pessoal que está assistindo, às vezes está na universidade, para entender que se tem um desses na universidade deles. Isso aí é um projeto de iniciação científica, ou é extensão, ou era algo de sala de aula mesmo? Como é que é um desses projetos que acontecem na faculdade que você consegue estar trabalhando interdisciplinarmente, às vezes até trazendo um pouco de inteligência artificial? Se você tiver um exemplo assim, de um desses projetos. Boa, perfeito. Eu sempre gostei muito de participar de competições. Eu vim do esporte, gostava muito de esporte no geral, então eu gostava de competir. E a Olimpíada também tem tudo a ver com isso. Então eu pegava alguma competição nacional de criar projetos e eu criava um projeto linkado a essa competição que tinha alguma coisa a ver com a minha cidade, tinha alguma coisa a ver com o Brasil. Então tem uma área na engenharia eletrônica, eu fiz engenharia eletrônica na graduação, chamada sistemas embarcados, que são sistemas de computador que você embarca em algum veículo ou em alguma coisa. Então, por exemplo, você pega um carro, você tem um sistema embarcado no carro que tem som, que tem GPS, avião, por exemplo, você tem que saber onde é que o avião está. Então, todos esses sistemas embarcados são computadores que estão ali naquele veículo. E eu gostava muito disso, porque eu via o potencial disso estar conectando o mundo, assim. Então, tem uma grande área chamada Internet das Coisas, né? Internet of Things. E aí, eu gostava de colocar inteligência artificial nesses objetos, porque eu acreditava que eu estava dando vida a eles. E eu tentava resolver problemas com isso. Então, eu vou dar um exemplo que eu fiz. Não sei se o pessoal já teve a oportunidade de conhecer Recife, mas Recife é maravilhoso, eu amo Recife, é incrível, mas Recife tem um grande problema, que é trânsito. A gente tem o top 1 trânsito no Brasil, assim, um negócio absurdo. Para quem é paulista aí, tipo, pode ficar tranquilo que o trânsito de Recife é pior do que o de São Paulo. Isso é na poeira, né? E tá sempre um dos piores do mundo, assim. Então é realmente um problema muito sério que a gente tem lá. E eu tentei usar todo esse background científico, toda essa criatividade, junto com engenharia, para tentar resolver esse problema lá na cidade. Então, eu fiz um sistema que ele escolhia qual era o melhor tempo de verde e vermelho dos semáforos da cidade, de forma que você otimiza o fluxo dos carros que estavam passando na rua naquele instante. E aí eu coloquei uma inteligência artificial. Foi a minha primeira oportunidade assim, de colocar IA em alguma coisa. Eu não sabia nada, não sabia programar, não sabia o que era inteligência artificial. Eu só disse, eu quero resolver esse problema, eu vou mergulhar. Tem um aprendizado aqui do que o Matheus está falando, gente, que é uma coisa chamada ousadia. Você não sabe programar, você ainda não tinha tocado inteligência artificial e você vai resolver o problema do engarrafamento da cidade. E eu adoro, sensacional. Essa ousadia que a gente precisa quando a gente quer resolver problemas grandes, mas a gente ainda é jovem, né? E conta aí, deu certo ou não deu? Ousadia total. Eu não sabia de nada da parte tecnológica. Eu só sabia que eu queria atacar um problema grande e tentar fazer alguma contribuição. Legal. Como não seja. Acho que a paixão por tentar resolver aquele problema era muito maior do que qualquer empecilho que tinha, sabe? E aí, de novo, me filiei ali a uma competição nacional, que era a Competição Nacional de Sistemas Embarcados, no mês BESC. Peguei um professor orientador e disse, professor, quero resolver o problema do trânsito de Recife. Eita, esse aí é complicado, né? Aí a gente eu fiz uma parceria com o órgão de trânsito da cidade de Recife. Criei um simulador para testar a minha solução em ambiente simulado. Né? Você nunca vai querer botar direto na cidade de Recife para testar, mudando lá o que acontecia. E aí a gente conseguiu fazer esse sistema, treinei com os dados da cidade também, que foram fornecidos pelo órgão da cidade, e eu consegui melhorar em 130% o trânsito nas vias que eu testei. E a gente fazia essa métrica com base na velocidade média dos carros. A gente associou que o fluxo de carros estava associado à velocidade média deles. E aí, apresentei em Curitiba e tal. Foi muito legal. Fiz essa viagem para apresentar um projeto que eu tinha feito e que melhorou, de certa maneira, alguma coisa na minha região, na minha cidade. Isso foi muito satisfatório. Que fera. Pessoal, acho que a gente tem que esmiuçar um pouquinho esse exemplo, porque ele é muito especial, né? Eu acho que uma das coisas mais legais da ciência, dessa trajetória de você encontrar uma área pela qual você é apaixonado, se dedicar e tentar resolver algo na sua comunidade, é justamente isso, assim, porque eu, pelo menos crescendo, né, muitos dos meus amigos ou queriam ser jogador de futebol, jogador de basquete, etc e tal, que é massa, mas eu acho que a gente precisa recuperar a capacidade de ter um brilho nos olhos de uma criança, de um adolescente hoje no Brasil, que, cara, eu quero fazer isso. Eu quero usar dados para a gente melhorar o trânsito na minha cidade, porque eu gasto 1h30, 2 horas para ir da escola para casa. Ou meu pai, minha mãe, eu queria ter mais tempo com eles em casa. E eu acho que esse é um exemplo muito legal para a galera visualizar e falar, eu tenho um sonho desse também e vou querer, enfim. Então, fica deixada essa marca. Massa demais. Matheusão, agora, fazendo essa conexão de internet das coisas, essa semana agora você assistiu uma palestra de Bill Gates, não foi? Inclusive, Bill Gates deu uma biografia do livro dele, da história,
e parece que foi um bate-papo super legal, no principal auditório aqui da Universidade de Harvard. Eu queria que você, em uma resposta relâmpago, resumisse assim, quais foram 2 ou 3 aprendizados daquele bate-papo. O que você tirou? Assim, a gente quer a cerejinha do bolo. Boa. Eu acho que assim, os problemas que Bill Gates enfrentou na época dele eram problemas muito complicados mesmo de maneira técnica. Quer dizer, hoje, se você pegar aqui, acho que a disciplina mais difícil da ciência da computação aqui em Harvard é sistemas operacionais. E Bill Gates criou um sistema operacional, que é o sistema operacional que a gente usa hoje, né? Quando que ele criou? Foi lá nos anos 80, 70. E ele já tinha... saiu da universidade e depois criou? Ele estava fazendo durante a faculdade. O cara estava fazendo sistema operacional durante a faculdade. Outro ousado. E ele contava uma história que era muito engraçada, que hoje é muito difundido você ter clusters de computador, né? Que é tipo, aqui em Harvard a gente tem acesso ao supercomputador de Harvard, por exemplo. Então você tem um problema muito difícil para resolver, você consegue lançar nesse computador, que é um computador super robusto, que trabalha em paralelo e tal. Naquela época não era tão comum fazer isso. Hoje é muito comum porque tem inteligência artificial e são problemas muito pesados. Então a gente acessa esses computadores para resolver problemas de IA. Na época ele disse, pedi o professor um acesso aí para criar o Windows, basicamente, lá aqui na universidade, e eu era a pessoa que mais usava o computador, e tipo, tinha empresa, tinha laboratório, tinha aluno de PhD, que ele falou, né, devia estar fazendo coisas sensacionais e tal, mas estava eu lá criando minha empresa lá do zero, e era o cara que mais usava, e o pessoal foi atrás dele. Disse, o que você está fazendo aqui? Você está usando 90% do supercomputador da universidade. Aí ele, quase travou o sistema. Tô brincando aqui com minhas coisas e tal, ele disse que ele quase foi expulso da universidade. Então, acho que essa ousadia de você atacar um problema muito grande e, assim, você ir aprendendo ao longo da resolução desse problema é uma coisa que mais me cativa. Assim. Foi uma coisa que eu tentei fazer minha vida toda também. Eu sempre ataquei esses problemas que eram problemas, impossível resolver o trânsito da cidade, impossível melhorar a segurança pública da cidade. Eu gostava de atacar esses problemas e ver o que é que eu ia aprendendo ao longo daquilo e cada vez mais alcançar ali. Então, Bill Gates atacou um dos problemas mais difíceis, que é essa parte muito low level, muito baixo nível assim, da computação, que é com zeros e uns ali para construir o computador que hoje todo mundo usa. Então, que fera. Ótima história. Agora eu queria que a gente voltasse a pensar um pouco o Brasil. Então, acho que é uma pergunta que muitos de nós nos fazemos, né? Eu acho que o sonho de todo brasileiro é que o nosso país seja uma potência em ciência e tecnologia. Eu acho que se eu converso com uma pessoa de qualquer canto do Brasil, qualquer criação que for, pensamento político, todo mundo vai concordar que a gente adoraria ver um país que fosse uma potência em criar novas descobertas científicas para o mundo, em ter indústrias fantásticas, muita oportunidade de emprego. Agora, eu queria que você refletisse um pouquinho assim sobre esses seus últimos anos aqui na universidade e olhasse então para o Brasil. O que acho que na base, nos fundamentos, que são caminhos que a gente precisa trilhar para que o nosso país, de fato, seja uma potência em ciência e tecnologia. E aí eu vou deixar a gente tentar sonhar um pouco, porque eu sei que é desafiador na área de inteligência artificial, o investimento aqui é muito maior do que no Brasil. Sim. Mas, tentando olhar para um viés um pouco mais otimista, assim, você enxerga alguns caminhos para que o nosso país esteja se posicionando na economia do conhecimento? Bom, primeira coisa que eu sou completamente otimista, assim. Eu acho que desde que eu entrei aqui em Harvard aconteceu muita coisa na área de IA. Assustador, assim. Quando eu vim aqui, eu cheguei aqui em 2021, né? Eu estou no 4º ano de doutorado. Quando eu vim aqui, ninguém falava de ChatGPT, velho. Hoje, a gente não consegue imaginar a humanidade sem ChatGPT. Tudo que eu faço de texto, eu tenho que usar o ChatGPT. É uma coisa que está intrínseco, assim, no que eu faço hoje. Quantidade de gente assistindo que já usa o ChatGPT todo dia para fazer dever da escola. Aí não pode. Aí não pode. Tem que usar com moderação. Mas uma coisa que a gente fala muito sobre ciência e tecnologia quando a gente pensa no país é coisa de soberania nacional. Isso é uma coisa que pega muito na ciência e tecnologia. E a gente está vivenciando um momento hoje que eu acho que é um dos momentos mais revolucionários em termos de soberania que a gente vai ter nos próximos 10, 20 anos. Aí, que é a entrada do DeepSeek, que é esse modelo de inteligência artificial que veio da China. Esse modelo vai ser incrível para o Brasil, porque ele é um modelo tão robusto quanto o ChatGPT, tem uma performance equivalente, é um modelo mais barato e o melhor é que ele é aberto. O que é que acontecia até a chegada do DeepSeek? Todo mundo que trabalha com inteligência artificial, todo mundo que quer desenvolver um modelo de IA, tinha que meio que beber da fonte do monopólio do OpenAI. E a empresa do ChatGPT. Do ChatGPT.
O OpenAI, você não sabe o que está acontecendo lá dentro. Você não sabe como foi treinado o sistema. Então, você não sabe os dados que foram usados para treinar aquele sistema. E você também não sabe o que está acontecendo por dentro ali. Você só consegue interagir com o ChatGPT. Você só consegue fazer uma pergunta e receber a resposta. E aí, o ChatGPT diz, né, que ele foi treinado com grande parte da internet e tal. Mas muitas das soluções que são importantes para a criação de uma empresa, ou para até, não só empresa privada, mas alguma coisa do setor público, demanda de você ter seus dados próprios. Então, eu quero construir uma empresa que resolve um problema com inteligência artificial. Eu queria colocar meus dados ali e que a IA fosse muito forte e respondesse bem para os meus dados. Seus dados. E aí existe um processo que a gente faz com IA, que você pega um modelo pré-treinado, por exemplo, um ChatGPT, e você faz um processo chamado fine-tuning, que é, você não vai treinar aquele sistema do zero, você não vai treinar o ChatGPT do zero, porque gasta bilhões de reais, precisa de uma infraestrutura gigantesca, mas você vai treinar com poucos dados, e aqueles dados são especificamente para o problema que você quer resolver. Você só pode fazer isso se você tem acesso ao modelo. Então o ChatGPT você não pode fazer esse fine-tuning com o ChatGPT, você só pode interagir com ele. Então isso já é um problema. Aí você pega modelos que são intermediários, que são modelos que são mais ou menos abertos. Então você pega, por exemplo, o Meta, tem um modelo chamado Llama, que é um modelo que é bom também, não é tão bom quanto o ChatGPT, mas ele é semi-aberto, no sentido que você tem acesso ao modelo, você sabe como ele funciona, você pode fazer essa parte de fine-tuning, mas você não pode dizer que a solução que você criou é sua. Entendi. Então, empresas não Então, podem é uma usar. questão de direito autoral ali? De direito autoral. Entendi. E aí, agora com o DeepSeek, ele é completamente aberto. Então, você sabe exatamente como aquele modelo foi treinado. Você sabe que ele é pequeno, significa que eu não preciso de um grande investimento bilionário para treinar aquele sistema do zero com os seus dados, o que é incrível. Uhum. E você pode também pegar aquele modelo e fazer um fine-tuning específico para o problema que você quer resolver. E você sabe como é que eu vou fazer para treinar aquele sistema também. Porque imagina, para uma empresa privada, já usar um ChatGPT sem saber quais foram os dados que foram usados para ser treinado já é um problema. Você pode estar usando dados proprietários que você não poderia usar. E pior ainda, se você pensa num país, numa empresa pública usando isso. Porque aí você não tem noção de quais foram os dados usados. Agora você pode criar um sistema de IA que é treinado com a base de dados do Enem, por exemplo, ou com a base de dados do SUS. Você pode criar IAs que são importantes para o domínio público brasileiro, velho. E você pode ter a soberania nacional e dizer, aquele sistema de IA é nosso. Foi a gente que criou do zero, foi a gente que treinou do zero, e a gente não precisa depender de nenhuma outra empresa para construir isso. Isso é muito forte, vai criar uma revolução. Que demais. Na economia, a gente dá um nome a esse processo, a gente chama de leapfrogging. O que é leapfrogging? Leapfrogging é um salto tecnológico e você, sendo uma economia pequena, uma economia média, né, de um país em desenvolvimento, você se ampara na tecnologia existente, vamos dizer, uma tecnologia criada na China, para então você dar um salto. Então, essa é uma estratégia muito interessante. E hoje tem um cara que está fazendo uma revolução na economia, que é um professor da Universidade de Cambridge, chamado Dr. Ha Jun, que escreveu o livro Kicking Away the Ladder. A gente vai colocar a recomendação do livro na descrição, que ele tem essa tese, de que para os países que estão ali na armadilha da renda média, a gente vai precisar pensar em como fazer esses saltos tecnológicos, entendendo os sistemas de inovação dentro de um país. A tese dele é super interessante, fica a dica aí de leitura. Agora, eu queria já voltar... dá pra ver, desculpa te interromper, já dá para ver um grande movimento nacional em relação a isso. Em relação a isso. Então, no ano passado, a gente teve um evento chamado Quinta Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Uhum. Para você ter noção, a quarta conferência aconteceu, 14 anos atrás. Então, agora a gente está tendo um investimento muito forte em ciência e tecnologia. Foi um evento, podemos dizer assim, muito democrático. Teve várias mini conferências regionais em vários estados do Brasil para discutir o que é que vai ser dos próximos 10 anos de ciência e tecnologia do Brasil. Então, um planejamento estratégico de investimento nas áreas de ciência e tecnologia para os próximos 10 anos. E dentro dessa conferência, eu estava lá, inclusive, foi em Brasília. Foi por isso que eu estava lá na casa de Edu, fui recebido pela família de Edu para esse evento. Que show. E lá, eles criaram também o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Então, como é que a gente vai fazer em termos de investimento, né? De IA? Então, vai ter um supercomputador nacional, aí vai conseguir fazer esse treinamento de modelo em loco, realmente 100% nacional. Muitos investimentos em universidade. Então, você pega, por exemplo, a Universidade Federal de Goiás, tá voando. Ano passado teve a formatura do primeira turma de bacharelado em inteligência artificial. Criado pelo curso agora, pessoal. Você se forma em inteligência artificial. Pelo professor Anderson Soares, muito forte.
Para tu ter noção, Edu, quando eu estava na graduação e fazia projeto de iniciação científica, eu ganhava R$ 400 por mês fazendo esses projetos. Essa turma se formou 15 pessoas, somando todo o dinheiro que eles receberam em projetos nos anos de graduação, junta R$ 1,5 milhão. Um aluno de graduação fazendo projeto de inteligência artificial durante a graduação, como iniciação científica, ganhando R$ 7 mil por mês. Que demais. Isso é tipo um Para os grande apoio. 400 com 7 mil, a diferença que faz, né? Um grande apoio, pô. Um grande apoio. Então, eu estou muito esperançoso, tem muita coisa massa por vir aí. Esse grupo da Federal de Goiás se expandindo para o Brasil, muito investimento massa, muito laboratório de inteligência artificial surgindo aí no Brasil também. Então, estou bem animado. Que fera. Galera, que legal, não sabia. Agora a gente tem um plano brasileiro de inteligência artificial, vale a pena. Quem estiver interessado, pesquisar mais e a gente se envolver nisso. Agora que a gente está partindo para o final, eu queria contar uma história mais engraçada de uma grande resenha que eu fiz com o Matheus. Lá vai. Eu moro numa casa de graduação que moram 400 alunos. E eu estou aqui há 4 anos já e eu sempre senti falta de acordar os vizinhos com música brasileira. Mas não música de caixa de som. Uma música feita com a minha voz gasguita, com os instrumentos, sejam improvisados ou de verdade. Mas eu lembrando, assim, pô, crescendo, sabe? Pô, eu tenho um tio que tocava aqui, a gente adora cantar junto. Sempre foi rodinha, né? Clima de família, o Chorinho no Eixo Brasília agora é um espetáculo. Eu só sei que no semestre passado, era 11h30 da noite, a gente falou, rapaz, a gente está aqui. Só vai ter um jeito de expulsar aqui o estresse dessas provas que estão chegando. Era perto das finals. Finals, perto das finals, né, das provas finais. A gente reúne um violão com um pandeiro. Um tamborim também. A gente tinha um tamborim. E um sonho. A gente tocou toda a música sempre que a gente cantava do Dorival Dantas, até a mesa virava instrumento também. A gente fez uma live no Instagram, começando de 1h da manhã. Teve live no Insta às 1h da manhã. Então isso é para mostrar para vocês. O samba, o sambinha, a rodinha, a bagunça tá chegando em Harvard. Vamos nessa. A gente tá chegando em Harvard, velho. Só faltou um cavaquinho. Que muitos vizinhos tenham sido acordados pela potência do Brasil. Alegria brasileira. Alegria brasileira, é isso. Faz parte da ousadia. Faz parte da ousadia. E galera, a gente está encerrando aqui, mas eu queria dar a oportunidade de Matheus deixar uma última palavrinha. Eu tive a felicidade de ter Matheus como meu sucessor na Brasil Conference. Então, na 10ª edição, eu estava como co-presidente de Impacto Social e Matheus hoje fazendo um trabalho ainda melhor como co-presidente de Impacto Social da 11ª edição do Brasil Conference. Uma das coisas que a gente fez ano passado foi triplicar os programas de impacto para ter programa de inteligência artificial, de cultura, de serviço público, além dos programas que a gente tinha de empreendedorismo, de terceiro setor e também nosso terceiro programa. Serviço público, pesquisa. De ciência. E aí, enfim, esses são programas que levam jovens, adultos brasileiros a virem para Harvard aqui com tudo pago para contarem do quanto eles são fodas. Ensinar ao mundo sobre o que a gente está fazendo no Brasil. Eu queria que você deixasse sua mensagem final, Matheusão, sobre o que você aprendeu a ver essas trajetórias de brasileiros que estão usando a ciência para transformar suas realidades, usando todas essas diferentes áreas do conhecimento e deixar uma mensagem de inspiração para o pessoal. Massa. Primeiro, eu queria dizer que, não sei se o pessoal conhece a Brasil Conference, né, mas a Brasil Conference é gigante aqui. É a maior conferência que fala sobre o Brasil no exterior. Acontece todo ano aqui em Harvard e MIT. E a gente chama gente muito grande do Brasil. Né? Gente muito grande do Brasil para fazer discussões sobre o Brasil aqui em Harvard e MIT. E aí a gente tem esse braço de impacto social, que são 6 programas que a gente toca. Uhum. E a gente convida as pessoas do Brasil para apresentar aqui o seu projeto e a gente paga tudo, né? Visto, passaporte, alimentação. E a inscrição é de graça. É de graça. E eu acho que é muito importante dizer, Edu, isso foi uma coisa que eu aprendi muito, né, na parte de impacto social da Brasil Conference, é que a gente não está fazendo favor para ninguém. Essa galera é absurda, velho. Essa galera é muito boa mesmo, faz projetos fantásticos no Brasil, coisa de arrepiar mesmo, e a gente só está querendo mostrar que isso está no Brasil, que existe, e tem a galera pensando muito forte nisso, velho. Então, eu sempre destaco alguns projetos que eu lembro aqui de cabeça, mas todos são incríveis. Eu vou falar sobre um aqui. No ano passado, eu estava tocando a parte de pesquisadores mais diretamente. Boa. E aí, recebi a inscrição de um projeto que falava assim: eu usei uma cafeteira Nespresso para resolver o problema da poluição na costa do Brasil. Que danado é isso? Cafeteira Nespresso. Que danado é isso, velho? Não sei se vocês lembram. Oxi.
Não sei se você lembra, mas um tempo atrás, no Brasil, teve aquele escândalo que foi o derramamento do petróleo na costa brasileira. Vindo ali da Venezuela. E aí afetou muito o Nordeste, tá? Então isso foi uma coisa muito grande lá no Nordeste. E aí essa cientista, Ana Paula Zappellini, ela criou um método de você identificar se o pescado estava poluído com o funcionamento lá da cafeteira Nespresso. Eu achei fenomenal esse negócio, foi um negócio absurdo. Assim. Ela tinha se inscrito para o programa de pesquisadores da Brasil Conference, e aí ela passou e aí apresentou o projeto lá. O projeto dela virou protocolo nacional. Então, toda vez que tiver alguma coisa relacionada à contaminação do pescado, o protocolo nacional fala que é a pesquisa de Ana Paula Zappellini que vai guiar a forma de... Só você ver que essa galera é uma galera absurda, assim. É incrível, aprendi muito com esse povo. A gente está falando muito sobre inteligência artificial. Aqui tem outro projeto que é de inteligência artificial, uma competição chamada AI for Good. A gente estabeleceu que esse ano a competição do AI for Good vai ser voltada a resolver um desafio nacional. Voltado para as mudanças climáticas. Né? E aí a gente viu que ano passado, muito motivado pelo desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul com a chuva, a gente disse, não, bora fazer projetos de inteligência artificial para resolver o problema de mudanças climáticas. E também muito inspirado que agora vai ter a Copa no Brasil. Cada projeto de arrepiar a galera do Brasil, estudantes brasileiros desenvolvendo tecnologia nacional com impacto social e tecnologia. Véio. É muito legal. Então, você aí que não conhece a Brasil Conference, fica de olho, essa vai ser a melhor Brasil Conference da história. Depois da do ano passado. Mas muito legal. E em destaque, esses programas de impacto social são muito fortes. Essa galera vai voar muito, com certeza. Galera, o Brasil tem jeito. Essa é a conclusão do podcast de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos acompanhem nos próximos. Matheus, muito obrigado por ter aceitado o convite. Satisfação total, pessoal. Tamo junto. Beijão, tamo junto. Valeu.